Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Esse vídeo, ele também é sem roteiro, provavelmente pode ser que ele não tenha cortes, assim como os outros vídeos, porque eu não tenho muitas habilidades com edição, então espero que vocês me perdoem por esse detalhezinho. Eu prometo que vou tentar aprender e melhorar nos próximos vídeos. Eu espero que vocês se inscrevam no meu canal, compartilhem e comentem para ajudar a divulgar a minha história. Que essa história, quando eu comecei a pesquisar com 12 anos de idade sobre a doença de Huntington, eu percebi que muitas das histórias eram parecidas com a minha. Só que essas histórias, elas não vinham para a internet. Hoje até que sim, mas esse é um dos motivos para eu continuar contando essas histórias. E, gente, mais uma vez, importante, nos próximos vídeos, eu não sei quantos vídeos eu vou gravar até chegar na minha vida, no meu estado atual de saúde e tudo mais, que é a parte mais curiosa. Eu vou ter que passar por muitos assuntos que são delicados. Então, vai ter, né, assim, vai escalonando, assim, os assuntos. E, então, eu acho que eu vou ter que avisar nos próximos vídeos esse detalhe. Então, vocês lembram que no vídeo passado eu falei assim que eu tinha muita raiva da minha mãe, muita raiva. E eu não sabia o porquê que eu tinha essa raiva. Tá, né? Ela me batia, me espancava, ela tinha doença de Huntington, ok, mas mais uma vez, eu sou uma criança. Eu era uma criança, desculpa. Por isso que não tem cortes no vídeo. Gente, os meus primeiros anos sem a minha mãe foram muito difíceis, né? Como qualquer criança, qualquer pessoa. Eu lembro, assim, que na escola eu me sentia muito sozinha e eu chorava muito também, porque chegava o Dia das Mães, a gente não tinha, assim, tipo, uma coisa especial, sabe? Eu fazia uma carta para minha mãe, mas eu não podia entregar para ela, ela também não podia ler. Então, eu acho que a parte mais pesada é que o meu pesadelo, ele só estaria começando. Porque a minha mãe, gente, ela era extremamente amorosa, só que a parte da agressividade dela destruiu a minha vida, a vida da minha irmã e do meu irmão. Então, eu sei que é por conta da doença, eu tenho essa consciência, tá, pessoal? Mas eu sei que destruiu. E aí, quando eu achava que ia ficar tudo bem assim na minha vida, foram quando as coisas começaram a andar por outro caminho. A minha irmã, ela tem um ano de diferença, né? Eu tenho 28 anos, ela tem 29 anos. Então, eu acho que eu vou começar a contar a história dela, partindo do ponto, no caso do ano, de 2009, 2010. Então, assim, a minha irmã, gente, desde quando eu era criança, ela sempre apresentou um comportamento extremamente esquisito. Ela não era uma pessoa que tinha muitos amigos, ela nunca firmou nenhuma amizade com ninguém, nunca se deu muito bem com relacionamentos amorosos, sempre foi uma pessoa muito difícil de lidar. E assim, ao longo dos anos, eu sofri muito com a minha irmã, mais do que a minha mãe, porque eu convivi com a minha mãe até os 8 anos de idade. Isso presencialmente, né, dentro da minha casa. Após esse período que ela foi internada, eu vi todo o sofrimento dela e eu também sofria dentro de casa. E não sou eu, o meu irmão e o meu pai também. Gente, todas as vezes que eu falar da minha irmã, nos próximos vídeos, vocês têm que se lembrar de que o meu pai, ele tinha problemas mentais. Então, por isso que eu não vou citar muito, não vou falar muito sobre a vida dele, porque eu foco mais na minha irmã, nesses vídeos, né? Então, a minha irmã, ela tem uma personalidade muito difícil e muito diferente. E, assim, algumas coisas da minha irmã eu admirava, mas eu nunca me inspirei e eu nunca consegui amar a minha irmã. Tá, vocês podem me culpar, podem dizer que eu sou chata, que eu sou um ser humano ruim, que eu sou um demônio, ou qualquer coisa do tipo. Mas a minha irmã, ela era extremamente manipuladora comigo. Vocês não têm noção do que ela fazia comigo. Inclusive,
Aqui onde eu moro, né, que faz mais de 20 anos que eu moro nesse bairro, lá na frente eu vou fazer algumas entrevistas com pessoas que escutaram, né, essas brigas, essas discussões. Então, não vou mostrar o nome, nem o rosto das pessoas. Então, vai ser bem importante para essa linha do tempo aí. Gente, a minha irmã, ela era muito inteligente, tá? Extremamente inteligente. Eu lembro que quando ela estava na escola, ela era representante de turma. Então, assim, a minha irmã, ela sempre foi mais inteligente que eu. Sempre, 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 sempre. Ela tirava as melhores notas, ela se esforçava muito para fazer as coisas. Ela era uma boa costureira. Ela passou aqui no Instituto Federal em Química, no caso, para fazer o curso técnico. E ela era uma pessoa extremamente dedicada. Só que, tipo, isso é a visão que as pessoas tinham da minha irmã, né? Não a visão que eu, meu irmão e meu pai tinham, porque a gente convivia com ela. Então, era uma série de problemas. Eu vou listar alguns deles e futuramente eu vou lembrar mais de algumas histórias, porque eu não gravei nenhum roteiro para esse vídeo. Mas eu vou contar uma história para vocês. Quando eu era criança, em 2008, minha mãe foi internada em 2004, né? Então, em 2008 ela já estava no hospital, minha mãe. E aí, a minha irmã, basicamente, ela nunca deixou eu ter personalidade própria e nunca cuidou de mim. Lembrando, gente, que ela é a irmã mais velha, né? Aqui de casa. E assim, eu lembro que tudo que eu conquistava, a minha irmã destruía. Tudo, qualquer coisa que eu fizesse, ela passava por cima de mim. Eu lembro, assim, de uma história muito marcante, assim, em 2008. Eu era uma aluna muito boa aqui numa escola, não era a melhor aluna, tá, gente? Porque vocês vão entender lá na frente, porque é muita, muita história. Digo lá na frente dos próximos vídeos. Eu estudava em escola estadual, quarta série, que foi quando começou o meu declínio para as matérias, assim, de lógica, matemática, essas coisas foram muito difíceis para mim. E a minha irmã, ela me maltratava muito, gente, de verdade. Não só eu, meu irmão. Quando eu era pequena, eu lembro que eu estudava nessa escola, eu ganhei um passeio para assistir um negócio de dinossauro, assim, e eu tinha ganhado o ingresso da minha professora. Aí, quando eu cheguei em casa, eu contei pra minha irmã, e aí ela pegou, gente, eu vou imitar a expressão facial da minha irmã em todos os vídeos, tá? Ela fez assim, olha só, querida, você não vai. Aí eu, por quê? E por que você não vai? Aí eu, sim, mas por que eu não vou? Ela, pra que peste, mulher? Tu vai sair da tua casa pra ir pra peste de um museu. Aí, claro que eu ia, né, gente, obviamente, mas ela rasgou. Aí se pergunta, onde é que tava o meu pai? O meu pai, ele escutava essas discussões dentro do quarto dele e ele não conseguia lidar com a minha irmã. Não conseguia fazer nada porque ele tinha problemas mentais. Enfim, aí eu não fui para o passeio. Cheguei no outro dia, né, na escola e a professora perguntou por que que eu não tinha ido. E eu falei, professora, eu perdi, né, o ingresso. Então, tudo bem. E, gente, a minha família, né, no caso, a minha irmã, meu pai, meu irmão, a gente tem muita dificuldade financeira na infância. A gente, às vezes, não tinha comida, faltava muitos bens materiais específicos, material escolar, roupa, coisas essenciais básicas para uma criança. Então, eu tenho uma parente minha que mora em outro estado, que era uma pessoa muito boa, mas eu não cresci com ela. Então, tipo, às vezes, quando eu era criança, essa pessoa enviava presentes pra gente, tipo boneco e tudo mais. E sim, a minha irmã destruía todos os meus brinquedos, todos. E era uma maldade que eu não sabia o que fazer, porque o que ela fazia comigo? Isso, ela já tinha uns 11 anos de idade, eu tinha 10, meu irmão tinha, sei lá, uns 7. Ela sempre fazia assim comigo. Eu quero que você escove o meu cabelo. E se eu falasse não, era um inferno. Ela fazia assim, ó. Eu vou contar de 1 até 10. Se você não fizer o que eu tô pedindo, eu vou aqui no seu guarda-roupa
e vou picotar todas as suas roupas. Um detalhe, eu não tinha um guarda-roupa, mas eu guardava as minhas roupas dentro do armário da minha irmã, que era supostamente meu, mas ela não deixava que nada fosse meu. Então, eu cresci com a minha irmã fazendo isso. Ela dizia assim, olha, eu vou dar 10 segundos pra você fazer o que eu tô pedindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, às vezes eu ia, né? A maioria das vezes. Se eu não fosse, ela rasgava tudo. Tudo que vocês imaginarem. Eu lembro que eu ganhei um vestido de um parente meu, que eu gostava muito desse vestido. Ela pegou, assim, saiu, né, do quarto. Eu não quis fazer um favor pra ela, e ela cortou na minha frente. E a expressão dela era de riso, de alegria, de felicidade. E eu chorando, pedi ajuda ao meu pai, mas, tipo, ele também não conseguia fazer nada. E eu lembro, assim, que... Gente, eu não vou chorar nesse vídeo, tá? Mas se eu chorar, saiba que é de coração mesmo. Eu lembro que todas as vezes eu moro nessa mesma casa, né? Que aconteceu tudo isso. Que eu ia pra escada da cozinha, eu sentava e chorava, baixava a cabeça assim e pensava: quando é que isso vai acabar? Quando que eu vou ser livre? E aí, pessoal, o meu irmão, onde é que ele entrou nessa história? Ele também sofreu esse tipo de abuso, que nos próximos vídeos eu vou relatar mais, assim, com mais detalhes. E o que que ela fazia com o meu irmão? Ela fazia a mesma coisa. Eu lembro que a gente também ganhava brinquedo, né, de algumas pessoas. O meu irmão, ele ganhou um Max Steel. Pra quem é dos anos 2000 sabe que era um brinquedo caro. E ele não fez um favor que ela pediu. Ela jogou esse brinquedo na rua, assim, meu irmão conseguiu pegar, né? Ela partiu, né, a perna do boneco e meu irmão não conseguiu recuperar essa perna do boneco e ele pegava, assim, às vezes uma massinha de modelar, um papel e ele colocava e ela falava assim, olha, tá ridículo esse boneco seu, tá ridículo, olha que coisa feia. Então, assim, era um ambiente que sempre foi de humilhação, sempre foi de humilhação. Então, assim, eu não sabia lidar com isso. Ninguém aqui em casa sabia lidar. Foi uma situação muito difícil e eu não sabia o que dizer. Eu só sei que eu chorava. Eu passei a minha vida inteira chorando. Antes eu sofri com a minha mãe e depois, nos próximos anos, posteriormente, sofri com a minha irmã. E, gente, eu vou finalizar aqui esse vídeo. E agora, a gente tá na quarta-feira, né? Sexta-feira, vou postar mais um vídeo. É uma continuação. Então, eu peço que vocês deixem os comentários aqui embaixo. E perguntas também que eu respondo, tá, gente? Eu respondo todo mundo. E, mais uma vez, um aviso. Nos próximos vídeos eu vou trazer mais detalhes e tudo mais. E revelar quem tem Huntington, quem não tem, sabe? Então, eu espero que vocês fiquem mais tempo aqui no canal pra poder acompanhar essa história que é bem pesada. Gente, por favor, se inscrevam no canal pra me ajudar. Vou ficar muito grata, eu sou muito tímida pra gravar vídeo. Então, eu tô fazendo um esforço muito grande. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau.